Você já disse algo em um momento de raiva que jamais conseguiu apagar? Uma frase curta, um desabafo impulsivo, uma palavra lançada como fogo e que depois voltou como cinzas sobre a própria vida. Existem palavras que não apenas machucam, elas criam destinos. E é sobre isso que esta história vai falar. Em uma pequena comunidade marcada pela fé, pela tradição e por laços familiares fortes, vivia um homem chamado Levi. Ele não era mau, pelo contrário. Era conhecido por ser trabalhador, responsável e profundamente ligado à família. Cresceu ouvindo ensinamentos dos provérbios, frequentava as reuniões, sabia, ao menos em teoria, que a língua tem poder de vida e morte. Mas Levi tinha uma fraqueza silenciosa. Ele falava quando estava com raiva. Seu irmão mais novo, Noé, era tudo aquilo que Levi não conseguia ser. Carismático, querido, sempre cercado de pessoas. Onde Noé chegava, havia risos. Onde Levi chegava, havia respeito, mas também distância. E com o tempo, essa diferença começou a fermentar algo perigoso no coração de Levi. Ressentimento. Pequenos conflitos se tornaram frequentes. Discussões por detalhes, olhares atravessados, silêncios longos demais. Até que, em um dia comum demais para mudar tudo, a tensão finalmente explodiu. Uma conversa virou discussão. A discussão virou gritos. E os gritos deram lugar a palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Em um acesso de ira, com o rosto quente e o coração tomado por orgulho, Levi disse algo que ecoaria para sempre. Não foi apenas um insulto. Foi uma maldição lançada da própria boca. Algo dito sem pensar, mas dito com força. Noé ficou em silêncio. Aqueles que ouviram, congelaram. E Levi, segundos depois, sentiu um arrepio estranho, como se algo tivesse sido solto no mundo. A Bíblia nos alerta repetidas vezes sobre isso. Provérbios ensina que quem não controla a língua está brincando com consequências que não pode medir. Mas naquele momento, Levi não pensou em escritura. Pensou apenas em vencer a discussão. O problema é que palavras ditas na raiva não morrem quando o silêncio chega. Elas continuam trabalhando, invisíveis, silenciosas, implacáveis. Nos dias que se seguiram, eventos inesperados começaram a acontecer. Pequenas coincidências, situações desconfortáveis, sinais que poderiam ser ignorados, se não estivessem ligados exatamente àquilo que Levi havia declarado. E então veio o primeiro choque, depois o segundo, até que algo irreversível aconteceu. Algo que fez Levi perceber, tarde demais, que a língua não é apenas um instrumento de expressão, é uma ferramenta espiritual. E quando usada fora do controle, ela pode destruir o que mais amamos. Se você já sentiu a raiva subir, se já teve vontade de falar tudo sem filtro, se já se arrependeu segundos depois de uma frase dita no calor do momento, essa história é para você. Antes de continuar, eu quero te pedir algo simples, mas poderoso. Deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse alerta. Comente aqui embaixo. Você já falou algo com raiva e se arrependeu depois? Seu comentário pode ajudar alguém que está passando por isso agora. E se inscreva no canal, porque as próximas histórias vão aprofundar lições bíblicas que transformam decisões antes que seja tarde demais. Porque no próximo bloco, você vai entender o exato momento em que a palavra de Levi começou a se cumprir. E por que a Bíblia insiste tanto em nos alertar? Nunca fale quando estiver com raiva. Naquela noite, depois que as palavras foram lançadas como lâminas afiadas, Levi não conseguiu dormir. O corpo estava cansado, mas a mente permanecia em guerra. A cena se repetia sem descanso. O rosto do irmão endurecendo, o silêncio pesado que tomou o ambiente, o som da própria voz ecoando mais alto do que ele lembrava ter falado. Havia algo diferente naquela discussão. Não foi apenas raiva comum. Foi como se a ira tivesse tomado o controle por completo, conduzindo cada sílaba sem pedir permissão ao coração. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que não foi exatamente você quem falou, mas algo mais forte, mais impulsivo, mais destrutivo? Levi sentiu.
e sentiu tarde demais. No dia seguinte, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Lavou o rosto, seguiu sua rotina, repetiu para si mesmo que palavras são apenas palavras. Mas, no fundo, ele sabia. Algumas frases não são apenas som, são sementes. E quando são plantadas em terreno fértil, crescem rápido demais. A Bíblia sempre alertou sobre isso. Provérbios não fala da língua como algo pequeno ou inofensivo. Pelo contrário, a palavra trata a boca como um instrumento espiritual, capaz de liberar bênção ou destruição. Levi conhecia esses ensinamentos, mas conhecimento sem domínio próprio se torna inútil quando a raiva assume o controle. O primeiro sinal veio de forma sutil. Noé não apareceu para o trabalho naquele dia. Depois, não respondeu às mensagens. Nada que justificasse alarme imediato, mas suficiente para incomodar. Levi tentou ignorar. Disse a si mesmo que o irmão precisava de espaço. Afinal, depois de uma discussão, o silêncio parecia normal. Mas o silêncio, quando nasce de palavras precipitadas, carrega um peso diferente. Ao entardecer, alguém comentou que Noé havia sido visto seguindo por um caminho que não costumava percorrer. Outro disse que ele parecia abatido, distante, como alguém carregando um fardo invisível. Cada comentário atingia Levi como um lembrete cruel daquilo que ele havia dito no calor da ira. E então veio o pensamento que ele tentou afastar a todo custo. E se minhas palavras tiverem ido longe demais? Existe um momento em que a consciência começa a gritar mais alto que o orgulho. Levi chegou a esse ponto. Tentou orar, mas as frases travavam na garganta. Tentou justificar, dizendo que estava nervoso, que não falava sério, mas o coração não aceitava desculpas. Porque a raiva não anula a responsabilidade. Ela apenas revela. A verdade é que falar quando se está com raiva é abrir a porta para consequências que não podem ser controladas. Com raiva, é abrir a porta para consequências que não podem ser controladas. É dar voz a emoções que não pensam, não filtram, não amam. E Levi começava a perceber que algo havia sido liberado no mundo espiritual naquele instante de fúria. Quando finalmente decidiu procurar o irmão, já era tarde para voltar atrás nas palavras. O caminho que Noé havia tomado parecia silencioso demais, longo demais, como se cada passo levasse Levi não apenas a um lugar físico, mas a um confronto inevitável com tudo o que ele havia declarado. Se essa parte da história já tocou você de alguma forma, escreva nos comentários, ao final deste vídeo, uma palavra simples: domínio. Às vezes, reconhecer a necessidade de controlar a própria língua já é o primeiro passo para evitar tragédias silenciosas. O que Levi ainda não sabia é que aquela busca não traria apenas respostas, traria revelações que mudariam para sempre sua compreensão sobre o poder das palavras ditas na raiva e o peso espiritual de uma maldição lançada sem freio. Levi caminhava com pressa, mas por dentro sentia como se estivesse afundando. Cada passo em direção ao caminho onde disseram ter visto Noé parecia puxá-lo mais fundo para dentro da própria consciência. O vento que batia no rosto não aliviava o calor da culpa. Pelo contrário, parecia repetir em silêncio cada palavra dita na noite anterior. Era como se o ar estivesse carregado daquilo que ele mesmo havia liberado. Enquanto avançava, pensamentos vinham como acusações. Você não quis dizer aquilo. Era só raiva. Todo mundo fala coisas sem pensar. Mas nenhuma dessas frases trazia paz. Porque havia algo diferente dessa vez. Levi não apenas falou por impulso. Ele declarou algo sobre o próprio irmão. E no fundo, ele sabia. Declarações carregam peso espiritual. Provérbios não diz que a língua é poderosa por acaso. A palavra não exagera quando afirma que vida e morte estão no poder da boca. Levi conhecia esse versículo desde jovem, mas nunca o havia sentido tão vivo ou tão ameaçador. Era como se a Escritura tivesse deixado de ser ensinamento e se tornado experiência. Ao longo do caminho, ele se lembrava de outras vezes em que falou movido pela ira. Pequenas farpas, comentários duros, ironias disfarçadas de brincadeira. Nada que tivesse causado grandes estragos. Pelo menos era isso que ele pensava. Mas agora, tudo parecia ganhar um novo significado.
Talvez algumas feridas nunca tenham sido vistas. Talvez algumas palavras tenham agido em silêncio, como veneno lento. O medo começou a crescer quando Levi percebeu que não estava apenas procurando o irmão, estava tentando impedir algo. Como se, em algum nível, ele soubesse que suas palavras não haviam ficado presas ao passado. Elas estavam em movimento, trabalhando, produzindo efeitos. Foi então que encontrou um conhecido no caminho. Um homem simples, rosto tenso, olhar carregado de preocupação. Bastou uma troca de olhares para Levi sentir o coração acelerar. "Você está procurando Noé, não está?" perguntou o homem com cautela. Levi confirmou com a cabeça, incapaz de falar naquele instante. "Ele passou por aqui mais cedo." Parecia perturbado. Disse coisas estranhas. Falava como se já tivesse aceitado um destino que não era dele. Essas palavras caíram como um golpe. Aceitado um destino. Levi sentiu as pernas fraquejarem. Destino, declaração, maldição. Tudo se conectava de forma assustadora. Pela primeira vez, ele considerou algo que sempre achou exagero. E se palavras ditas na raiva realmente moldassem o caminho de alguém? A Bíblia chama isso de semeadura. O que se fala, se planta. O que se planta, cresce. E o que cresce, um dia se manifesta. Levi percebeu que, ao falar sem controle, havia plantado algo que agora não sabia como arrancar. Ele tentou orar novamente. Não uma oração bonita, nem cheia de frases corretas. Apenas um clamor confuso, quase desesperado. Pediu perdão, pediu misericórdia, pediu tempo. Mas havia uma inquietação profunda. Algumas consequências não esperam o arrependimento chegar. Se você já sentiu esse aperto no peito, essa percepção tardia de que falou além do que devia, talvez já entenda o peso desse momento. Palavras não são apenas reações emocionais, elas são atos espirituais. E quando saem da boca carregadas de ira, podem abrir portas que jamais deveriam ser abertas. No final deste vídeo, se essa parte falou com você, comente apenas uma frase. Eu escolho o silêncio antes da ira. Às vezes, assumir isso publicamente é o começo de uma mudança real. Levi retomou o caminho com o coração disparado, sem saber se ainda havia tempo de desfazer o que foi dito, ou se estava apenas caminhando em direção ao ponto exato, onde suas próprias palavras o encontrariam. O caminho terminou mais rápido do que Levi esperava, e mais pesado do que ele temia. À distância, ele viu um pequeno aglomerado de pessoas. Não havia gritos, nem correria. O silêncio era o que mais assustava. Um silêncio denso, desses que não surgem por acaso, mas depois que algo sério já aconteceu. À medida que se aproximava, o coração batia tão forte que parecia querer fugir antes do corpo. Foi então que ele viu Noé. Não do jeito que imaginava encontrar um irmão depois de uma discussão. Não havia confronto, nem palavras duras, nem chance de explicação imediata. Noé estava sentado à beira do rio, o olhar fixo na água, os ombros caídos como alguém que já havia perdido uma batalha interna muito antes daquele momento. Não chorava, não falava, apenas estava ali, vazio. Levi sentiu um alívio breve por vê-lo vivo, mas esse alívio durou pouco. Havia algo errado, algo profundo demais para ser ignorado. Quando Noé finalmente levantou os olhos, Levi sentiu como se estivesse olhando para um estranho. Não havia raiva naquele olhar. Havia aceitação. E isso, de alguma forma, era ainda pior. Eu sabia que você viria, disse Noé com a voz baixa. Todo mundo vem depois que fala o que não devia. A frase atravessou Levi como uma lâmina. Ele tentou se explicar, tentou dizer que estava nervoso, que não falava sério, que era só raiva. Mas Noé levantou a mão, pedindo silêncio. Não importa mais o que você quis dizer, continuou. Importa o que foi dito. Aquelas palavras carregavam uma verdade dura demais para negar. A Bíblia nunca disse que seríamos julgados pela intenção apenas, mas também pelo que deixamos sair da boca. Palavras têm peso próprio. Não precisam de permissão para agir depois que são liberadas. Noé contou, então, o que havia acontecido após a discussão. Como cada frase ecoava em sua mente. Como a maldição lançada por alguém que ele respeitava começou a parecer uma sentença inevitável. Ele passou a interpretar cada pequeno erro,
cada porta fechada, cada olhar diferente, como confirmação daquilo que foi declarado contra ele. Quando alguém que amamos fala algo assim, disse Noé, a gente começa a acreditar. E quando acredita, começa a viver como se já estivesse condenado. Levi percebeu ali algo assustador. Suas palavras não apenas feriram. Elas moldaram a forma como o irmão passou a enxergar a própria vida. A língua não havia apenas atacado, havia reescrito a identidade de Noé por um momento. E Provérbios alerta exatamente sobre isso. Palavras podem edificar ou esmagar o espírito. Enquanto conversavam, algo inesperado aconteceu. Um barulho seco, rápido demais para reagir. Um descuido. Um passo em falso perto do barranco instável do rio. Tudo aconteceu em segundos. Gritos. Correria. O coração de Levi parou quando viu Noé escorregar. Não foi o fim. Não ainda. Mas foi o suficiente para mostrar como tudo estava perigosamente fora de controle. Levi entendeu, naquele instante, que palavras precipitadas não causam apenas danos emocionais. Elas criam ambientes, influenciam decisões, enfraquecem discernimentos e, em certos momentos, abrem caminho para tragédias reais. Se essa parte da história está te fazendo lembrar de algo que você disse e nunca mais conseguiu consertar, guarde isso com você por enquanto. No fim do vídeo, você pode comentar apenas uma palavra: cuidado. Às vezes, essa simples decisão já muda a forma como falamos amanhã. Enquanto ajudavam Noé a se levantar, Levi sentiu um medo novo nascer. Não era mais medo de perder o irmão para uma discussão. Era o medo de perceber que o pior efeito das palavras talvez ainda não tivesse se manifestado, e que a raiva daquela noite poderia estar apenas começando a cobrar seu preço. Depois do susto à beira do rio, o clima entre os dois mudou completamente. Já não era mais apenas uma conversa difícil entre irmãos. Havia um peso espiritual no ar, uma sensação de que algo invisível estava sendo disputado ali. Levi percebeu isso no próprio corpo. Mãos frias, respiração curta, um aperto constante no peito. Era como se cada palavra dita na noite anterior tivesse criado um eco que agora se multiplicava. Eles caminharam em silêncio por um tempo. Noé aceitara voltar, mas não por estar bem, e sim por estar cansado. Cansado de lutar contra pensamentos que não eram originalmente seus. Cansado de ouvir, dentro da própria mente, a frase que Levi havia lançado com raiva, repetindo-se como uma sentença. "Você sabe o que mais doeu?" Noé disse de repente, quebrando o silêncio. Não foi o tom. Foi o fato de eu saber que, por um segundo, você acreditou no que falou. Essa confissão atingiu Levi com força, porque era verdade. No calor da ira, ele acreditou, e isso tornava tudo ainda mais grave. A Bíblia nunca tratou palavras como algo neutro. Provérbios deixa claro que a boca revela o coração, e que aquilo que sai dela carrega consequências reais. Levi tentou se defender, mas percebeu que qualquer explicação soaria vazia. Em vez disso, lembrou-se de um ensinamento antigo, algo que ouvira tantas vezes e nunca dera a devida atenção. Disse em voz baixa, quase como um pedido de perdão tardio: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Noé parou de andar. Olhou para Levi com atenção renovada. Ele conhecia aquele versículo, Provérbios 18, 21. Já ouvira em sermões, já repetira em estudos bíblicos, mas agora fazia sentido demais. "Então você entende", respondeu Noé. "Entende que não foi só uma briga, foi uma semente." Essa palavra, semente, ficou suspensa entre os dois, porque sementes não mostram resultado imediato. Elas ficam ocultas, trabalhando no silêncio da terra, até o dia em que rompem a superfície. Levi começou a temer que a dele já estivesse enraizada fundo demais. Ao chegarem perto das casas, perceberam olhares. Pessoas cochichavam. Algumas desviavam o rosto. Outras observavam com curiosidade excessiva. A discussão da noite anterior não ficara entre quatro paredes. As palavras haviam corrido. Tinham ganhado novas formas, novos exageros, novos significados. Como sempre acontece quando alguém fala movido pela raiva. Levi sentiu o chão se abrir sob os pés ao entender outra consequência.
Palavras precipitadas raramente afetam só quem está envolvido. Elas se espalham, contaminam ambientes, criam narrativas difíceis de desfazer. Provérbios também alerta sobre isso quando diz que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se arruína. Não era apenas Noé que estava sendo ferido. Era toda a relação, toda a reputação, toda a paz. Naquela noite, Levi quase falou novamente. Quase tentou justificar tudo diante dos outros. Quase reagiu à pressão, mas algo o segurou. Talvez fosse medo, talvez fosse arrependimento, ou talvez fosse, finalmente, sabedoria nascendo da dor. Se você já passou por uma situação em que uma frase dita sem controle saiu da sua boca e ganhou vida própria, você entende esse momento. A sensação de querer voltar no tempo, de desejar engolir palavras que já estão longe demais para serem recolhidas. No final deste vídeo, se esse trecho falou com você, escreva nos comentários apenas vida. Às vezes, lembrar do que nossas palavras devem produzir já muda o que estamos prestes a dizer. Levi entrou em casa naquela noite com uma certeza inquietante. Reconhecer o erro era apenas o começo, porque desfazer os efeitos de uma palavra lançada na raiva é muito mais difícil do que simplesmente pedir perdão. E ele ainda não fazia ideia de até onde aquela declaração precipitada havia alcançado, nem do preço que ainda seria cobrado. A noite avançou devagar demais. Levi se deitou, mas não descansou. Cada vez que fechava os olhos, a cena se reconstruía. O tom da própria voz, a frase exata, o instante em que a raiva venceu o amor fraternal. Ele percebeu algo perturbador. Não era apenas arrependimento. Era a sensação clara de que havia ultrapassado um limite invisível. Como se tivesse tocado em algo que a Bíblia sempre tratou com seriedade, mas que ele nunca havia levado tão a fundo. O limite da língua. Em algum momento da madrugada, Levi se levantou. Caminhou pela casa em silêncio, como se temesse acordar não apenas as pessoas, mas as consequências que pareciam rondar o ambiente. Foi então que ouviu passos do lado de fora, vozes baixas, um tom de urgência que não combinava com aquela hora. Quando abriu a porta, encontrou um vizinho ofegante. O olhar denunciava que algo estava errado. "É o Noé", disse ele sem rodeios. Ele saiu novamente, sozinho. E não parecia bem. O coração de Levi afundou. Ali estava o momento que ele mais temia. Aquele em que já não podia mais fingir que tudo se resolveria com o tempo. A quase desistência chegou com força total. Por alguns segundos, ele pensou em não ir. Pensou que talvez fosse melhor deixar as coisas seguirem seu curso. Pensou inclusive que talvez tudo aquilo fosse consequência merecida. Esse é um ponto perigoso. Quando a culpa se mistura com o medo, ela paralisa. Levi sentiu isso claramente. A voz interior dizia: "Você já fez demais. Você já estragou tudo. Não há mais o que consertar." Mas havia outra voz, mais baixa, mais firme. Uma lembrança antiga das Escrituras ecoando em silêncio. Provérbios ensina que até o sábio pode cair pelo muito falar, mas também ensina que o justo não abandona no meio do caminho. Levi não lembrava o versículo exato naquele momento, mas lembrava do princípio. Desistir agora seria permitir que suas palavras tivessem a palavra final. Ele saiu, mesmo com medo, mesmo sem saber o que dizer. Porque às vezes a sabedoria não está em falar algo certo, está em não fugir. Enquanto caminhava, Levi percebeu algo importante. A raiva passa rápido, mas suas consequências são pacientes. Elas sabem esperar, se infiltrar, criar oportunidades. E Noé, fragilizado pelas palavras recebidas, estava exatamente nesse lugar vulnerável onde decisões ruins parecem fazer sentido. Quando o encontrou, Noé estava sozinho, sentado em um lugar alto, perigoso, olhando para o vazio. Não chorava, não gritava. Apenas parecia convencido de algo errado, e isso era o mais assustador. Levi entendeu ali que palavras ditas na ira não apenas machucam. Elas podem empurrar alguém para escolhas que jamais faria em um estado de paz. Ele se aproximou devagar, não falou de imediato,
porque aprendera, da forma mais dolorosa possível, que falar sem discernimento pode ser fatal. O silêncio dessa vez não era fuga, era cuidado. Eu quase não vim, Levi confessou, depois de um tempo, porque achei que já tinha estragado tudo. Noé não respondeu de imediato, mas o simples fato de Levi estar ali já começava a enfraquecer o poder daquela declaração antiga. Ainda não era redenção, ainda não era virada. Era apenas um fio de esperança tentando não se romper. Se em algum momento da sua vida você já pensou em desistir de consertar algo porque acreditou que suas palavras já tinham causado dano demais, guarde isso com você. No fim do vídeo, você pode comentar apenas uma palavra. Ainda dá tempo. Às vezes, essa lembrança é o que impede uma tragédia silenciosa. Levi ainda não sabia se conseguiria desfazer o que foi dito. Não sabia se uma bênção poderia neutralizar uma maldição lançada na raiva. Mas uma coisa começava a ficar clara. O ponto mais perigoso não foi quando ele falou. Foi quando quase decidiu não fazer mais nada. Levi ficou ali por alguns instantes, sem saber como avançar. Cada palavra parecia pesada demais para sair, como se a própria língua agora exigisse cautela. Talvez fosse isso que Provérbios quisesse dizer quando fala do domínio próprio. Não é apenas saber quando falar, mas saber quando o silêncio já não é omissão. É preparo. O vento soprava forte naquele lugar alto. Noé permanecia sentado, olhando para longe, como quem já tinha feito as pazes com uma ideia perigosa. Levi percebeu então algo assustador. A palavra dita na raiva não estava apenas ferindo. Ela tinha se transformado em convicção dentro do irmão. E convicções erradas levam pessoas boas a decisões irreversíveis. Você lembra do que o pai dizia quando éramos crianças? Levi perguntou, com a voz quase falhando. Que palavras são como ordens que damos ao coração? Noé respirou fundo. Pela primeira vez naquela noite, desviou o olhar do vazio e encarou Levi. Eu tentei ignorar, respondeu. Mas quando você falou, foi como se algo tivesse confirmado tudo o que eu já temia sobre mim mesmo. Essa confissão revelou a dimensão real do problema. As palavras de Levi não criaram o medo em Noé, mas deram autoridade a ele. A Bíblia alerta que a língua pode quebrar o espírito. E Levi estava vendo isso acontecer diante dos próprios olhos. Não de forma teatral, mas silenciosa, profunda, devastadora. Foi ali que algo mudou dentro de Levi. Não um alívio, não uma solução imediata, mas uma decisão. Ele entendeu que não bastava pedir perdão, era preciso confrontar a palavra lançada, substituí-la por verdade. Porque Provérbios não fala apenas do poder destrutivo da língua, mas também do poder restaurador da palavra certa, dita no tempo certo. Com esforço, Levi falou novamente. Mas agora não havia raiva, não havia orgulho, havia temor. O que eu disse naquela noite não veio de Deus, afirmou. Veio da minha ira, e a palavra ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Noé fechou os olhos. As mãos tremiam levemente. Era como se duas vozes estivessem disputando espaço dentro dele. A palavra antiga, carregada de fúria, e a nova, frágil, mas verdadeira. Levi então lembrou-se de outro ensinamento de Provérbios, algo que nunca havia feito tanto sentido. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Ele não citou como um discurso religioso. Disse como quem oferece um remédio em meio à dor. Eu fui insensato, continuou. Falei como quem fere com espada, mas hoje eu escolho falar como quem quer curar, mesmo que seja tarde. Houve um longo silêncio depois disso. Um silêncio diferente dos outros. Não pesado, mas tenso. Como o momento exato antes de algo se romper ou se reconstruir. Levi não sabia qual dos dois aconteceria. Sabia apenas que aquele era o ponto de virada. Ou as palavras perderiam o poder, ou finalmente revelariam toda a sua consequência. Se você já esteve diante de alguém que foi profundamente ferido pelo que você disse, talvez reconheça esse momento. O instante em que percebemos que não controlamos mais o impacto. Apenas escolhemos se vamos tentar reparar ou fugir. No final deste vídeo, se essa parte falou com você, comente apenas uma palavra.
cura. Às vezes, declarar isso já é um passo para quebrar ciclos de palavras ditas na raiva. Levi permaneceu ali, aguardando qualquer resposta, sem saber se ainda havia espaço para a redenção ou se aquela conversa chegara tarde demais. Porque quando palavras ganham vida própria, o próximo passo pode ser tanto um milagre silencioso quanto uma tragédia definitiva. Levi ainda aguardava uma resposta quando ouviu um som seco atrás de si. Um passo em falso. Um deslize rápido demais para reagir. O coração disparou no mesmo instante. Noé havia se levantado para se afastar um pouco, e o chão instável cedeu sob seus pés. Foi tudo rápido, confuso, desesperador. Levi correu, estendeu o braço, sentiu os dedos do irmão escaparem por entre os seus como areia. O impacto não foi imediato. Houve um silêncio estranho depois da queda, seguido por gritos ao longe. Pessoas começaram a se aproximar. Levi desceu como pôde, tropeçando, chamando o nome do irmão com uma voz que já não parecia sua. Quando finalmente o encontrou, Noé estava ferido, inconsciente, mas respirava. Vivo. Por um fio. Enquanto aguardavam ajuda, Levi segurou a mão do irmão com força, como se pudesse mantê-lo ali apenas com aquele gesto. As palavras que antes saíram com raiva agora vinham em forma de súplica. Não havia discurso, não havia justificativa. Apenas um clamor silencioso, daqueles que não precisam ser ouvidos para serem sinceros. Nos dias seguintes, Noé permaneceu entre a vida e a recuperação. Não morreu, mas também não saiu ileso, e foi justamente isso que transformou tudo. A tragédia não se consumou por completo, mas deixou marcas profundas, físicas e espirituais. Levi entendeu então algo que nunca mais esqueceu. Deus não permitiu a morte, mas permitiu a revelação. Quando Noé finalmente acordou, ainda fraco, a primeira coisa que fez foi pedir que Levi se aproximasse. Não havia acusação em seu olhar, havia clareza. Suas palavras quase se cumpriram, disse ele com dificuldade, mas não venceram. Aquela frase ficou gravada na alma de Levi, porque, pela primeira vez, ele compreendeu a misericórdia contida ali. As palavras ditas na raiva tinham poder real. Tinham aberto portas perigosas. Tinham empurrado decisões, mas não tiveram a última palavra. Mais tarde, sozinho, Levi lembrou-se de um provérbio que agora parecia pulsar com vida própria. Quem guarda a boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios se arruína. Ele entendeu que quase se arruinara ali. Quase perdera o irmão. Quase se tornara prisioneiro da própria língua. A história se espalhou. Não como fofoca, mas como alerta. As pessoas passaram a lembrar daquele episódio sempre que uma discussão começava a esquentar. Sempre que a raiva pedia voz. Sempre que alguém estava prestes a dizer algo que não poderia recolher. Levi nunca mais foi o mesmo. Não porque se tornou perfeito, mas porque passou a respeitar a própria boca como quem respeita uma lâmina afiada, com cuidado, atenção e temor. Ele aprendeu que ficar em silêncio às vezes é um ato de amor, que esperar a raiva passar é uma forma de proteção, e que nenhuma discussão vale o preço de uma palavra que pode se tornar sentença. Se essa história te fez pensar em algo que você quase disse, ou disse, quando estava com raiva, guarde isso no coração por um instante. Se quiser, ao final, escreva apenas uma palavra nos comentários. Vigilância. Às vezes, lembrar disso já muda o rumo de uma conversa inteira. Porque a raiva sempre vai bater à porta. Mas a decisão de abrir a boca, essa sempre será nossa. Que bom que você ficou tocada pela história. Vamos fechar esse roteiro com uma reflexão forte, bíblica e emocional. E uma chamada à ação poderosa. Do jeito certo para gerar conexão, decisão e continuidade no canal. Agora, respira fundo e traz essa história para a sua própria vida. Quantas vezes você já sentiu a raiva subir e, mesmo sabendo que não devia, falou? Quantas vezes uma palavra saiu da sua boca antes de passar pelo coração? E depois, você desejou, com tudo o que tinha, poder voltar no tempo. A história de Levi não é sobre um homem distante, é sobre nós. Porque todos nós, em algum momento, já estivemos
Uma frase de distância, de um arrependimento profundo. A Bíblia não nos alerta sobre a língua por exagero. Ela nos alerta porque conhece o poder espiritual das palavras. O que falamos, em um momento de ira, pode se tornar uma prisão, para quem ouve e para quem fala. Talvez hoje, você não esteja carregando culpa, mas está à beira de uma conversa difícil. Talvez esteja ferido por palavras que ouviu. Ou talvez esteja sendo tentado a dizer algo que aliviaria o coração, mas destruiria o amanhã. Se essa mensagem falou com você em qualquer nível, se algo tocou fundo enquanto você assistia, não ignore esse sinal. Se inscreva agora no canal, especialmente se você chegou até aqui. Histórias como essa não são apenas conteúdo, são alertas, ensinamentos e oportunidades de mudança antes que seja tarde demais. Deixe seu like neste vídeo. Isso faz com que essa mensagem alcance pessoas que estão prestes a falar algo movidas pela raiva e que ainda podem escolher o silêncio. E escreva nos comentários exatamente isso. Eu recebo domínio próprio. Essa declaração simples é um posicionamento espiritual. Palavras também curam quando são escolhidas com sabedoria. Agora, antes de encerrar, eu quero orar com você. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que está ouvindo agora. Guarda a sua boca, acalma o seu coração, fortalece o seu espírito. Que nenhuma palavra dita na raiva traga destruição, mas que da sua boca saiam palavras de vida, verdade e cura. Dá discernimento, domínio próprio e paz. Em nome de Jesus, amém. E não pare por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre um erro igualmente perigoso. Nunca fale sobre o fracasso alheio como se fosse merecido. A história de um homem rico que zombou da queda do vizinho, até perder tudo e ser socorrido exatamente por aquele que humilhou. Assista, porque aquilo que falamos sobre os outros pode ser exatamente o caminho que um dia teremos que trilhar. Te vejo no próximo vídeo.